Não posso dizer que me sinta aliviado e nem contente. Ao contrário, me sinto esmagado. Só que meu objetivo foi atingido. Sei o que desejava saber. Compreendi tudo o que me aconteceu a partir do mês de janeiro. A náusea não me abandonou. E não creio que me abandone tão cedo. Mas já não estou submetido a ela, já não se trata de uma doença nem de um acesso passageiro. A náusea sou eu. Esse então é um trecho aqui do romance, do primeiro romance do Jean-Paul Sartre, lançado então em 1938. Esse livro ele foi escrito ao longo dos anos 30, ali, de 1931 a 1936. E no começo era para ele ter outro nome, era para ele se chamar Melancolia, mas aí o Sartre acabou sendo aconselhado a, a mudar o nome do livro. Esse livro, então, apesar de ele ter vindo antes do Ser e o Nada, que é a grande obra filosófica do Sartre, ele vai ali colocar, ele vai expor ficcionalmente todas aquelas coisas que o Sartre trataria no Ser e o Nada. Então, assim, eu resolvi fazer aqueles 2 vídeos anteriores a esse, justamente para a gente ter ali um aporte meio que filosófico para poder entender melhor algumas coisas aqui. A história do livro, na verdade, esse é um daqueles tipos de livro que não tem muita história. É a história, então, desse Antoine Ronquentin, que ele é um historiador, então, que está numa cidade da França chamada Bouville, e é interessante você perceber que Bou em francês é lama, então é a cidade da lama. E em Bouville, então, ele está pesquisando sobre a vida de um marquês chamado Marquês do que mesmo? Marquês de Rolebon. E ele está ali, naquela cidadezinha do interiorzinho da França, uma cidade fictícia, tá? Do interiorzinho da França, pesquisando sobre esse cara, onde ele se desanima, resolve não fazer mais isso e quer ir embora para casa. Essa é a história da náusea. Mas mais interessante do que a história é perceber como que o Sartre vai desenvolvendo essa história ao longo do livro. Enfim, pode ser que eu dê alguns spoilers aqui, não sei bem. Mas enfim, vamos lá. Eu vou comentar alguns pontos aqui do livro com vocês. O fato é que quando o livro começa... eu esqueci de dizer. O livro é escrito como se fosse um diário. E ele se estende então de 25 de janeiro aproximadamente, de 25 de janeiro de 1932 a 24 de fevereiro de 1932. Então, ele é num período de praticamente um mês aí na vida deste Roquentin. Pois bem, o fato é que ele estando ali naquela... Quando o livro começa, ele já está sentindo alguma coisa esquisita. Ele já está começando a sentir que ele não está se encaixando bem onde ele se encaixava antes. Logo a primeira frase do livro é assim, ó. O melhor seria anotar os acontecimentos dia a dia, manter o diário para que possam ser percebidos com clareza. Não deixar escapar as nuances, os pequenos fatos, ainda que pareçam insignificantes e, sobretudo, classificá-los. É preciso que diga como vejo essa mesa, a rua, as pessoas, meu pacote de fumo, já que foi isso que mudou. É preciso determinar exatamente a extensão e a natureza dessa mudança. Então perceba que nesse primeiro parágrafo do livro, a gente já fica sabendo que alguma coisa mudou ali na relação desse sujeito, do Rouquentin, com as coisas que o cercam. E essa sensação de mudança vai crescendo a ponto dele começar a sentir um desconforto físico, que é justamente a náusea aqui que dá título ao livro. Bom, o fato é o seguinte, o Roquentin vai todo feliz e todo contente para essa cidadezinha para poder pesquisar sobre a vida desse Marquês de Rolebon, onde, afinal de contas, ele viveu nessa cidadezinha durante o século XVIII ali. Só que quando ele chega lá e começa a pesquisar sobre a vida desse cara, ele começa a perceber que não faz muito sentido ele estar estudando sobre uma pessoa que não existe, porque afinal de contas o Marquês já morreu. Então ele fica pensando, bom, qual é o sentido de eu estar escrevendo sobre a vida deste homem,
sendo que esse homem já morreu. Sendo que ao escrever sobre a vida dele, eu estou dando mais enfoque na existência dele do que na minha própria existência. E daí quando ele começa a se perguntar sobre essas coisas, ele começa a perceber o seguinte, que ele na verdade resolveu começar a escrever o livro sobre a vida desse cara justamente para não lidar com a própria vida. Então, existe meio que uma relação de troca ali entre os dois, digamos. O Marquês precisa dele para que ele possa continuar vivendo ficcionalmente e o Roquentin precisa do Marquês para que ele, ocupado com a vida desse segundo, possa esquecer da própria vida. E quando então o Roquentin começa a se perceber, a se dar conta disso, ele resolve que ele não vai mais escrever essa biografia, porque afinal de contas ele começa a perceber que isso não vai levar a lugar nenhum. E a partir desse momento, então, ele passa a começar a observar como é que as outras pessoas se relacionam e como é que as outras pessoas decidem fazer as coisas. E ele começa a perceber que no fim das contas a gente só fica fazendo todo tipo de atividade que a gente faz só é feita para tentar mascarar um pouco a falta de sentido da gente estar aqui. Então, assim, eu já ia esquecendo de falar. Prepare-se, porque este não é um livro fácil de ser lido. Não é aquele livro que você vai ler e você vai depois sair pulando de alegria. Não, é um livro que em muitos momentos vai te deixar para baixo. Então, assim, prepare-se com relação a isso. Bom, fora também que o próprio estilo que o Sartre usa não é aquele estilo que você vai ler de uma vez não. Você vai ter que penar um pouquinho para poder acompanhar o raciocínio aqui do Roquentin. Enfim, ele começa então a perceber que todas as coisas que as pessoas fazem, na verdade, são só artifícios que as pessoas encontram para tentar mascarar o fato de que as pessoas poderiam não existir. De que, na verdade, a existência das pessoas, por mais importante que elas sejam, não tem qualquer importância para o resto do mundo. Enfim, quando ele começa a perceber isso, tanto nas outras pessoas, quanto em si mesmo, nas atividades que ele exerce, ele busca desesperadamente por um sentido. Então, a gente pode dizer que a náusea trata da busca desse sujeito por uma essência, por um sentido ali em meio a todo esse absurdo que é a vida humana. Pois bem, ele vai então, e esse é um momento que eu gostaria de chamar a atenção para vocês aqui dentro do livro, e assim, nessa minha edição, esse momento ele se estende da página 169 até a página 182. E ele vai estar como entrada das 6 da tarde. Eu não sei se vai dar para vocês verem aí, mas enfim. Esse momento, então, em que ele começa a perceber todas essas coisas, quando ele começa a perceber que tudo que ele está fazendo tem como objetivo último mascarar a própria falta de sentido da vida, ele acaba indo para um parque. E preste bem atenção nesse momento, porque o Contra o Amor da Clarice é basicamente isso que acontece aqui. Mas ela nega que leu a náusea. Mas enfim, bom. O fato é que ele vai então para esse jardim público. E quando ele chega lá e ele começa a observar as árvores, sobretudo um carvalho, ele começa a observar, ele percebe que aquelas árvores e que aqueles bichos e que aquelas plantas todas estão vivendo apesar da sua vontade. Ele começa a se perguntar se realmente a vida daquelas coisas todas tem algum sentido para elas, uma vez que elas não podem perceber a própria vida. E daí ele começa a perceber o seguinte, que o homem está numa situação muito parecida com essa, porque afinal de contas você não tem escolha. Quando você nasce, você já está vivo, então você não tem como escolher entre viver ou não viver. E não viver é diferente de se matar, ok? Bom, pelo menos nesse período aqui do livro. Enfim, quando ele percebe então que o homem é esse ser que ele é condenado a viver e que ele é irremediavelmente obrigado a continuar vivendo apesar de tudo,
ele chega à conclusão de que, mais do que mascarar essa falta de sentido, as atividades que o homem escolhe fazer são, na verdade, tentativas de se construir, uma vez que esse homem não nasce com obrigação nenhuma além de continuar vivendo. Então, quando o Roquentin chega nesse parque e começa a observar essas árvores, ele entra em contato com essa existência última desses seres, dessas árvores, desses bichos, dessas plantas, e começa a perceber que, apesar de estar vivendo sem sentido nenhum, o mínimo que ele tem que fazer é continuar vivendo e construir um sentido que ele mais queira. Mas assim, ele não faz isso com nenhum tipo de boa vontade, digamos. Por quê? Porque ele sabe que uma vez que ele vai ter que se construir, ele vai ter que lidar com escolhas. E lidar com escolhas não é fácil. Por quê? Porque lidar com escolhas presume que você vai ter que arcar com as consequências dessas escolhas. E não, isso não é um livro de autoajuda. Isso daqui ele vai, então, perceba que tudo isso que eu estou falando é uma maneira ficcional de dizer aquilo que eu já tinha dito antes nos outros 2 vídeos. Enfim, ele percebe que, apesar da pessoa ser obrigada a viver e fazer isso minimamente, ela tem que lidar com escolhas ali ao longo da vida e ela tem que lidar com as consequências dessa escolha. É justamente isso que vai causar aquele sentimento de angústia que é tão caro à filosofia existencialista. Pois bem, ele percebe então que, primeiro, as coisas que as pessoas fazem não têm qualquer sentido, mas que as pessoas devem continuar fazendo essas coisas apesar de um sentido. E por que essas coisas não têm sentido? E daí ele começa a entrar no campo, sobretudo do Heidegger, como eu disse para vocês no vídeo de ontem. Por quê? O que acontece? Ele começa a perceber que as coisas que o cercam e que as coisas que ele faz não têm um sentido independente. Quando ele chega lá no primeiro parágrafo aqui do livro e diz que ele tem que prestar atenção como é a mesa, como é a rua, como é o pacote de fumo, depois ele vai falar como que é o caderno, como que é o cachimbo, enfim, etc. Ele começa a perceber que essas coisas elas não têm um sentido em si. Então, não só as coisas que as pessoas fazem não têm um sentido, mas as coisas que as pessoas usam para desenvolver algumas atividades têm menos sentido ainda. Então ele começa a perceber o seguinte: bom, as outras coisas não têm um sentido. As atividades que as pessoas fazem não têm um sentido. Então ele começa a se refugiar em um café. Se não me engano, o nome desse café é Rendezvous de Cherminot ou algo do tipo. E o que acontece? Nesse café, então, é o único lugar em que ele se sente confortável e minimamente satisfeito com a própria existência. Mas ele começa a perceber que ele não faz parte daquele lugar. E que a vida daquelas pessoas tem tão pouco sentido quanto a própria vida dele. Então, assim, as coisas não têm sentido, as próprias pessoas ali não têm sentido. Então ele chega à conclusão de que a existência dele não tem um sentido nenhum também. Então ele começa a descobrir ao longo do livro a contingência da vida, de como a vida é uma coisa desnecessária, de como a vida poderia facilmente não ser. Enfim, uma das únicas outras personagens que tem aqui nesse livro é um cara chamado Autodidata. E assim, o Roquentin conhece o Autodidata quando ele ainda estava indo fazer as pesquisas sobre o Marquês de Rolebon. E ele começa a conversar com o Autodidata porque o Autodidata tem um costume esquisito. Todos os dias ele vai até a biblioteca municipal lá de Bouville e ele lê um volume da enciclopédia por dia, assim. Então, o interesse dele é terminar de ler tudo para que ele saiba tudo sobre todos os assuntos. Então, assim, justamente por isso que ele é um autodidata, que é justamente aquela pessoa que quer saber de muito, mas pra nada. Porque, assim, tem um momento em que o Roquentin pergunta para ele: mas por que você quer saber de tanto? Ele fala: não, para eu saber mesmo, para eu ter muitas coisas para saber.
Então, assim, você percebe... e outra coisa, esse cara, ele é humanista. Então, assim, o Sartre, ele vai tirar sarro deslavado dos humanistas neste livro aqui. Sobretudo porque o humanismo desse autodidata, ele é marcado por um otimismo que chega a ser estressante em alguns momentos. E o Roquentin, como dá para perceber, ele é um verdadeiro niilista, ele é mais do que pessimista, né? Ele acha que realmente a existência é um fracasso. As pessoas que existem são fracassadas e são obrigadas a viver nesse fracasso. E é justamente entre esses dois personagens que vai acontecer uma das cenas mais famosas do livro, que é o momento então em que o Roquentin mata uma mosca e diz que a libertou da existência. Enfim, fora que o autodidata, existe também a dona desse café em que ele vai, uma prostituta chamada Françoise com quem ele se relaciona, e existe uma ex-namorada dele, que, se eu não me engano, se chama Anne, ou algo do tipo, eu não lembro agora, mas se não me engano é Anne o nome dela. Bom, o fato é que a única esperança que esse personagem tem, que o Roquetan tem, é que ele possa reencontrar essa namorada dele, essa ex-namorada dele, para que ele possa perceber que a existência dele tem algum sentido, mesmo que seja um sentido pautado à vida dela. Mas acontece que quando eles se encontram não vai dar muito certo essa coisa. Não vou falar exatamente porquê, mas ele começa percebendo ali que isso não vai dar muito certo nem com essa Anne. Pois bem, enfim, quando ele começa a perceber então de que a própria existência não tem um sentido, ele pensa, bom, então eu vou fugir da existência. Só que quando ele se pergunta, tá, mas o que é que faz uma pessoa existir? Ele vai voltar lá no Descartes, que você não precisa conhecer muita coisa da filosofia do Descartes, sabe? Basta você se lembrar daquela frase dele, penso, logo existo. Porque o Roquentin, ele vai perceber o seguinte, ele quer fugir da existência. Mas uma pessoa existe porque pensa. Uma pessoa, a existência de uma pessoa é marcada pelo pensamento que essa pessoa tem sobre si mesma para que possa construir uma trajetória de vida. Pois bem, se ele quer fugir da existência, ele vai ter que parar de pensar. Mas, para parar de pensar, ele não encontra uma solução para isso. Porque, veja, até mesmo a própria vontade de fugir da existência já é um tipo de pensamento. Então, é interessante você perceber. Eu vou ler aqui o trecho em que ele começa a constatar isso. Ele vai dizer o seguinte: meu pensamento sou eu. Eis porque não posso parar. Existo porque penso e não posso me impedir de pensar. Nesse exato momento, é terrível. Se existo, é porque tenho horror a existir. Então, assim, ele começa a perceber que enquanto ele estiver pensando, enquanto ele tiver capacidade de racionalizar sobre si mesmo e sobre a própria vida, ele não vai conseguir fugir da existência. Então, o momento lá em que ele mata a mosca e diz que a libertou da existência e libertou do fardo que é existir, ele meio que insere ali no livro uma insinuação de que o suicídio seria uma boa maneira de escapar do peso da existência, uma vez que a pessoa... Ele não diz isso diretamente, mas é o que dá para entender, porque ele mata a mosca e fala que ele fez uma coisa boa porque a libertou. Portanto, uma pessoa, quando morre, deixa, né, de carregar o peso da existência e está livre da vida. Pois bem, quando ele diz isso, então, pelo menos na minha leitura, me parece que ele está ali meio que insinuando um caminho. Mas é um caminho que ele logo abandona, porque acontece o seguinte, conforme as páginas vão se passando e a gente vai acompanhando essa movimentação desse personagem, que é uma movimentação que beira assim as raias da loucura. Sério mesmo, tem momentos aqui que você... Eu pensei, pelo menos, que teve momentos eu pensei que ele fosse enlouquecer aqui dentro desse livro. Mas, enfim, a gente vai acompanhando isso, então,
Até que acontece uma coisa X que ele começa a perceber qual que é uma maneira ideal dele escapar à existência sem exatamente o suicídio. E é muito, mas muito bonito. Ele descobre isso assim, sei lá, faltando umas 5 páginas pro fim do livro, então não vou falar o que é isso. Mas assim, é muito bonito o momento em que ele começa a descobrir. Uma coisa que é bem interessante também é que ao longo de todo o livro ele vai escutando uma música, um jazz chamado Some of These Days. E essa é uma das coisas responsáveis ali por essa descoberta, por essa iluminação que ele tem no fim do livro, que é uma coisa meio que redentora após todo esse pessimismo. Enfim, o que eu tenho a dizer mais sobre a náusea? É um livro que eu acho que você deveria passar por ele para você poder pensar. Ele é aquele tipo de livro que você lê e que depois você se pergunta se até onde isso tudo é verdade, até que ponto você pode tomar isso para si como uma coisa verdadeira. Então, assim, entrou na minha lista de livros preferidos do ano passado, entrou na minha lista de preferidos da vida, porque assim, gente, é aquele tipo de livro que ele te agride do começo ao fim. É soco seguido de soco, é tapa seguido de tapa, porque assim, não tem como uma pessoa sair incólume de uma leitura como essa. Não tem como uma pessoa começar a ler esse livro e terminar e pensar exatamente da mesma maneira e ver o mundo exatamente da mesma forma. Não. E é exatamente por essa capacidade que esse livro tem de mexer tanto com as pessoas que eu digo, leia ele na hora certa. Assim, eu costumo dizer isso, que tem livros que você não adianta, você tem que ler no momento certo da sua vida. E não só no momento de maturidade intelectual, digamos, mas também no momento assim, emocional. Eu não sei se esse livro seria muito indicado para uma pessoa que está meio triste ali, meio, não sei, meio depressiva. Então, enfim, é uma leitura que eu indico para todo mundo, mas com essa ressalva de que todo mundo deveria ler no momento certo. Enfim, eu não vou falar mais nada da história, até porque se eu falar mais coisas pode estragar aí a leitura de vocês. E também eu acho que esse livro aqui, ele é aquele tipo de livro que você tem que ler. Não adianta, eu posso ficar 2 horas falando dele sobre ele aqui, que não vai valer essa leitura. Porque o interessante não é saber qual a história contada, mas como o Sartre resolveu contar ela. Enfim, eu espero ter iluminado alguns pontos do livro, porque eu acho importante fazer isso, justamente por causa do posicionamento filosófico do Sartre. Por isso que eu resolvi fazer os 2 vídeos anteriores a esse. Porque assim, eu acho que esse é um livro assim, se você não entende sobre, ou se você não conhece a filosofia existencialista, você vai entender. Mas assim, quanto mais você ir atrás, quanto mais você buscar, quanto mais você saber sobre isso, mais você vai ler e vai falar assim, nossa, aqui ele está falando sobre tal conceito, nossa, aqui ele está falando sobre tal conceito. E aí você vai poder entender um pouquinho melhor como que a história se passa, porque os estágios aqui do Roquentin são exatamente aqueles mesmos estágios do Kierkegaard, quando ele fala lá do desejo da moral e da religiosidade. Mas aqui a religiosidade é inserida em outro contexto, uma vez que esse livro tem um forte teor, um forte não, mas assim, tem um certo teor meio que cético nele, né? Sobretudo por causa do niilismo. Passa pelos 3 estágios do Heidegger também, que é a alegria, o tédio e a angústia. E é essa angústia que o Sartre vai caracterizar como náusea. Enfim, queria novamente chamar a atenção para vocês para o momento lá no parque, porque esse é um momento que eu acho que é bem interessante, sobretudo no momento em que a gente for falar da Clarice lá com o Conto Amor, porque esse é um momento em que a Clarice chupinha muito do Sartre aqui. Enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer para vocês. Leia esse livro, faça esse favor a si mesmo, pelo amor de Deus. E enfim, é mais ou menos isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo.
É isso então, um abraço pra vocês todos. Até o próximo vídeo. Tchau.